Pelo sinal da Santa Cruz, e vai nos Deus nosso Senhor e nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, que livremente estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com frutos de tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Na tarde do primeiro dia da semana, domingo, Jesus aparece onde estavam os apóstolos. São Lucas quem conta. Entrando onde eles estavam, Jesus disse: "A paz esteja convosco." Perturbados e espantados, pensavam estar vendo um espírito. Mas Jesus disse: "Por que estáis perturbados? E por que estas dúvidas em vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Apalpai e vede. Um espírito não tem carne nem osso, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles, admirados e cheios de alegria, ainda não podiam acreditar. Vamos fazer o nosso recolhimento desse mês, cujo tema é a luz da fé. E relembrando, a ressurreição, nós, imaginamos, a surpresa, não deveria ser, mas a grande surpresa dos apóstolos. Um misto de confusão, de alegria, no fundo significava que, então, tudo era verdade. A ressurreição de Cristo confirmava tudo que Nosso Senhor tinha ensinado, pregado, Tinha feito milagres. A ressurreição é o acontecimento decisivo da história, único e centro de toda a história. A partir da ressurreição, da morte e ressurreição de Nosso Senhor, fomos feitos não apenas criaturas, mas filhos de Deus. E assim se abriram as portas do céu para nós. E pela graça, nós podemos conviver agora e depois eternamente com Deus. É uma surpresa, dizia eu, porque de fato vocês veem, por essas palavras de São Mateus, como pensavam estar vendo um espírito, Jesus tem que dizer: "Apalpai, vede", Bom, como era possível, que a gente pensa que aqueles homens duvidassem? Bom, primeiro porque a ressurreição era uma palavra praticamente sem muito significado para eles, certo? A ressurreição dos mortos só aparece no Antigo Testamento, no livro de Daniel. O livro de Daniel foi escrito no ano 250, mais ou menos, antes de Cristo, embora a história de Daniel se passa lá há 800 anos antes de Cristo. E é só no livro de Daniel que aparece a ressurreição, dos mortos, um para a vida, outro para a condenação. Porque só quando, com a conquista de Alexandre Magno, a cultura grega se espalha pelo mundo de então e traz consigo isso que os gregos ensinaram, que há corpo e alma.
Então, aí sim, Deus pode, a partir daí, pode revelar a ressurreição. Então, é compreensível, né? De certo modo, que aqueles homens, quando Jesus falava em ressurreição, talvez não entendessem exatamente o que era. Bom, o fato é que a ressurreição de Nosso Senhor foi algo extraordinário, né? É evidente, né? Mas para eles, a gente imagina um misto de gozo, de surpresa, de alegria e, sobretudo, de fortaleza. Quando mais tarde saíram para pregar, eles não se apresentavam como os apóstolos, não se apresentavam como continuadores da doutrina de Jesus, mas como testemunhas da sua ressurreição. Quer dizer, a ressurreição era a prova definitiva, né, de que Cristo era Deus, dos seus ensinamentos, dos seus milagres, a prova definitiva. Bom, agora, de todas as formas, é surpreendente, né, pensar que aqueles homens, tendo visto tantos milagres, tendo convivido com o Verbo encarnado, tendo ouvido as palavras divinas dos lábios de Nosso Senhor, tendo convivido com Ele quase 3 anos, né? Dos momentos anteriores à paixão, sucumbem, né? Sucumbem quase todos. Judas trai, Pedro nega, Tomé duvida, todos fogem, com exceção de São João, né? Na cruz não está ninguém. Nossa Senhora, Santas Mulheres e São João. E são quase 2 desconhecidos, Nicodemos e José de Arimateia, que o tiram da cruz. Bem, então a gente pensa, né? Como se poderia explicar essas faltas, né, tão graves dos apóstolos, tendo visto milagres, tendo convivido com Nosso Senhor, né, tendo só a última ceia, que não é o lugar de comentar, né, mas se vocês leem a última ceia, é aquela coisa maravilhosa. Jesus deixa a Eucaristia, Jesus fala do Espírito Santo, fala do céu. E depois essa debandada geral, né? Como é que se pode explicar essas faltas graves dos apóstolos? Por um lado, é mais uma prova da liberdade humana, né? Que tanto pode deixar tudo por amor a Deus, como pode também negá-lo. Mas essas faltas dos apóstolos não são apenas uma prova da liberdade que eles gozam e nós gozamos, mas também uma confirmação da necessidade que todos nós temos da fé. Toda a vida de Nosso Senhor é uma lição de muitas coisas, mas principalmente é uma lição de fé e de confiança nele. Todo o Evangelho é uma petição, a vida de Nosso Senhor é uma petição de fé, uma petição de fé e de confiança nele. Vocês vejam, por exemplo, os milagres, né? Nosso Senhor, a gente vai encontrar no Evangelho que Nosso Senhor, antes de fazer um milagre, dizia: crês que eu posso fazer isso? Crês, né, que eu posso fazer esse milagre? Faça-se contigo conforme crês. É a condição que Nosso Senhor põe para o milagre. Não precisava pôr condição nenhuma, né? Não precisava, a rigor, Nosso Senhor não precisava da fé de ninguém para fazer os milagres, mas exigia, né, daqueles homens a fé, de modo geral. Vocês vejam aquela passagem que provavelmente foi a mais dura, excetuando a paixão e a morte, a passagem mais dura do Evangelho da vida de Jesus, né? E também para os apóstolos, que é a chamada, o discurso da Eucaristia,
ou o discurso da promessa da Eucaristia. Isso acontece mais ou menos na metade da vida pública de Jesus, né? Mais ou menos na metade da vida pública de Jesus. Que foi um episódio doloroso, né? Para Nosso Senhor, também para os apóstolos. Lembremos-nos, né? O que aconteceu. Nosso Senhor tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães. Aí os judeus lhe dizem, né? Que milagres fazes, né? Para que acreditemos em ti. Nossos pais, né? Moisés deu aos nossos pais no deserto o pão. Alimentou-os com o pão. Se referiam ao maná, né? Que durante quase 50 anos no deserto, todo dia de manhã aparecia junto com o orvalho, né? Em volta das tendas, uns grãozinhos pequenininhos, pareciam trigo, com que eles faziam uma espécie de pão. Então era o grande trunfo, né, dos judeus, que Deus os tinha alimentado no deserto durante tantos anos. Então por isso eles dizem, né, Moisés nos deu o pão do céu, e tu que fazes? E aí começa um longo discurso de Jesus, né, em que Jesus começa a dizer, não foi Moisés que vos deu o pão, né, do céu, mas meu Pai. O verdadeiro pão do céu é aquele que desceu do céu e dá alimento, dá vida aos homens. Eu sou o pão do céu. Quem come a minha carne é a verdadeira comida, meu sangue é a verdadeira bebida, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Bom, diz o texto do Evangelho, na São João, que diziam os discípulos, duras são essas palavras, quem as pode ouvir? E, a partir daí, muitos dos seus discípulos já não andavam mais com ele. Pensavam, né, que Nossa Senhora ia dar pedaço de carne para eles comerem. Mas Cristo não explica, né? Cristo não diz assim, quando vão embora. Né? Aliás, vejam, em seguida o texto diz assim, que Jesus, voltando para os apóstolos, disse, vocês também querem ir? Quer dizer, não fiquem nem por compaixão. Dá a impressão que ficaram só os 12, o resto foi tudo embora. Quer dizer, Nosso Senhor não diz assim, ei pessoal, peraí, ó, vocês não entenderam, né? Deixa eu explicar, eu vou ficar num pãozinho. Não explica. E nem explica para os apóstolos, né, que permanecem lá. Vocês também querem ir embora? E Pedro diz, Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna, e nós cremos que sois o Santo de Deus. Quer dizer, nós não entendemos nada, mas nós cremos em ti. E também Jesus não aproveita para falar, então agora que vocês acreditarem, eu vou dizer como é que vai ser. Não. Só na última ceia, quando Nosso Senhor toma o pão, né, dá graças, diz, este é meu corpo, aí eles entendem aquilo que tinham ouvido anos antes. É uma petição de fé, né? Nosso Senhor espera que eles confiem nele. Não explica. Que mais? Por exemplo, o anúncio da paixão, né? Nosso Senhor tinha falado muitas vezes que ia ser entregue na mão dos gentios, os soldados romanos, né? Que ia ser crucificado, que ia morrer, que ia ressuscitar, mas não entrava na cabeça daqueles homens. E por que na última ceia, no final da última ceia, Nosso Senhor não diz assim, olha pessoal, tem mais uma coisa importante, que eu já falei muitas vezes, mas vocês não entenderam, né? Então é o seguinte, ó, agora nós vamos pôr das oliveiras, tá? Cadê o Judas? O Judas não está aqui. O Judas foi buscar lá os soldados, né, da corte e tal, e vão me prender. Então nós vamos no Horto das Oliveiras, Judas vai chegar com os soldados, vão me prender, vão me levar, vão me torturar, e vão me crucificar, e eu vou morrer, mas depois vou ressuscitar. Então por isso eu estou avisando vocês, né, para quando acontecer, vocês não percam a fé. Quer dizer, Nosso Senhor não avisou nada disso. Por quê? Pela mesma razão. Exigia deles uma confiança total em si. Assim é todo o Evangelho. Todo o Evangelho. A anunciação do anjo a Nossa Senhora, do anjo a São José,
Quer dizer, o anjo não explica, né, o que vai acontecer, que vão ter que sair de Nazaré, uma viagem terrível até Belém, que a Nossa Senhora ia ter que dar luz numa gruta, e tinham que fugir para o Egito. Nada. Por quê? Porque espera deles a mesma coisa que espera dos apóstolos e que espera de nós, né? Esperava deles isso, uma confiança. E encontrou em Nossa Senhora e São José uma imensa fé e uma imensa confiança. Bem, quer dizer, Nosso Senhor não necessitava da impecabilidade dos apóstolos, mas da sua fé. O que esperava deles era confiança nele. É a mesma coisa que acontece conosco. Deus não espera de nós a impecabilidade, mas espera a confiança. Queria que fossem fortes na fé, que não sucumbissem ao desânimo e à falta de esperança. Por isso é que Nosso Senhor se aborrece, né, com os discípulos de Emaús. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Bem, uma fé esperava Jesus deles que fosse uma confiança total nele e nas suas palavras. Então vamos pensar, né? O que é a fé? A fé é uma escuridão para a razão, né? Uma escuridão. Mas, ao mesmo tempo, é uma escuridão cheia de luz, segura. É uma escuridão. Um poeta italiano, né? Trilussa, num pequeno poema que dizem que é autobiográfico, fala que se encontrava num bosque escuro, perdido, e uma velhinha cega o conduz fora do bosque, né? Bosque à noite, escuro, uma velhinha cega. Ele se surpreende e fala: mas como você conduz uma velhinha cega? Né? E ela toma ele pela mão e diz: confia, né? Então a fé é isso, né? É uma escuridão para a razão, mas é a confiança nessa velhinha que nos conduz, é a confiança em Deus que não pode enganar-nos, nem pode enganar-se. Por isso que a fé é segurança. Aliás, nesta terra é a única coisa segura. Não há, que segurança nós temos? Em nada, né? Certo? O que nós pomos a segurança? Na saúde? A saúde vai embora, né? Certo? Se não morrermos de Covid, perdoa, né? Perdoe isso. Vamos morrer, né? Amanhã, depois de amanhã vamos morrer. Então, a saúde não assegura nada. O dinheiro não assegura nada. Nada assegura. A única coisa que é segurança para nós é a fé. Há umas palavras belas e profundas de Pascal, que eu vou ler aqui para vocês. Diz assim: Deus determinou que haja luz suficiente para quem queira acreditar e suficiente escuridão para quem não queira fazê-lo. A benignidade de Deus gosta da penumbra. Por quê? Se mostrasse por inteiro, adorá-lo não teria nenhum mérito da nossa parte. E se escondesse por inteiro, a fé não seria possível. Resultaria difícil, aliás, o perdão daquele que, diante da evidência, renegasse a Deus. A penumbra, esse claro, escuro da fé, a penumbra, se nos é permitido falar assim, é uma chance que Deus dá à sua misericórdia para poder perdoar sem prejudicar a sua infinita justiça.
não é? Se nós víssemos as coisas, que mérito teria, né? Não é assim? Se Deus, sei lá, mandasse um anjo com um papel e escrito tudo o que ia acontecer conosco, né? Tá? Então amanhã vai acontecer isso, mês que vem, e nós soubéssemos o que ia acontecer até morrer, que mérito teria viver assim, né? Bom, tá tudo lá. Se nos aparecesse um anjo, esse exemplo que eu uso tantas vezes, né? Se nos aparecesse o nosso anjo da guarda, a gente visse o anjo da guarda, né? Com os nossos olhos, bom, seria bom, né? Mas não podíamos dizer que a partir daí que nós temos fé no anjo, não? E portanto rezar a ele não tem mérito nenhum. A gente sabe, a gente viu. Agora, rezar ao anjo da guarda quando a gente não vê, tem mérito. Então a fé é que enche de mérito. Bom, por isso a fé exige, parece uma redundância que eu vou falar, né? Uma confiança total em Deus e uma desconfiança total no nosso próprio juízo. Querer entender o que Deus faz e o que Deus permite não é fé. Não é fé. Se Deus escondeu, né? Não queria esconder o futuro, escondeu por uma razão, Então, é de bons filhos não querer entender porque Deus faz as coisas, mas sim aceitar, né? Com amor, essa vontade de Deus que nós desconhecemos, e mesmo essa vontade de Deus que é contrária ao que a gente pensa, ao nosso bom senso, né? Ao nosso raciocínio. Bem, por isso a fé é uma escuridão que exige confiança de filho no Pai, e por isso que é virtude e é meritória. É escuridão, mas também é segurança, né? A fé é uma grande segurança. Segurança de quê? De que há uma outra vida. De que há uma outra vida eterna, que há um céu, que há Nossa Senhora, né? Que há os anjos. É a segurança de que Deus mora no nosso coração, da graça, né? Da graça que Deus mora no nosso coração, de que existe uma vida que a gente chama vida interior, vida da alma, que é mais importante que essa vida externa, exterior, né? Que essa é preciso cultivar, né? É a segurança de saber que é uma mulher maravilhosa, que é nossa mãe, que nos ama, né, eternamente, que nos prepara um lugar bem bacana junto de Deus. Então é uma escuridão, mas é uma luz, né? Santa Teresinha dizia certa vez o seguinte: sozinha, e me dá muita vergonha confessá-lo, a recitação do terço custava-me mais do que servir-me de um instrumento de penitência. Sinto que o rezo tão mal, esforço-me em vão por meditar os mistérios do rosário, que não consigo fixar o meu espírito. Fiquei durante muito tempo desolada com esta falta de devoção que me espantava, pois amo tanto a Santíssima Virgem que me deveria ser fácil recitar em sua honra orações que lhe são agradáveis. Agora desconsolo-me menos e penso que a Rainha dos Céus, sendo minha mãe, deve ver a minha boa vontade e contentar-se com isso. Uma santa, né? Tá? Às vezes nós nos queixamos, né, que a gente não tem devoção, que nós rezamos e parece que é uma oração vazia, não conseguimos concentrar nossa mente, né? Então, não sentimos nada e achamos que as coisas estão ruins. Não é verdade, né? Não é verdade. Aliás, aqui também é o exercício da fé. Por quê?
se toda vez que nós rezássemos, né, nós sentíssemos um grande prazer, um grande gozo, tal, será que nós rezaríamos por amor a Deus, né, porque espera que nós rezemos, né, porque somos seus filhos, ou pelo prazer que vem do rezar? Então, quando não se enxerga nada, escuridão, né, e se faz as coisas que a fé nos diz, é uma fé meritória. Bem, é a segurança de que Deus nos ama, que morreu por nós, que vive e que nós viveremos sempre com Ele, que vela por nós, que cuida de nós, né? Que o futuro é seguro, porque o futuro pertence a Deus, e Deus é nosso Pai e nos ama, e portanto vai preparar-nos um bom futuro. Bem, então o que acontece, né? Acontece, se me perdoem a expressão, que nós funcionamos mal, muitas vezes, né? Funcionamos como se as verdades, os ensinamentos da igreja fossem uma espécie de sonho, né? Como se fossem verdades pertencentes a outro mundo, mas não ao mundo real que nós tocamos. Vocês pensem na vida comum, na vida de cada dia, né? O que importa de fato, né? O que ocupa o nosso coração? Não devia ser as coisas de Deus. Se é o mais importante, né? Se Deus é mais importante, se Deus morreu por nós, se Deus está na Eucaristia, se o que vale é o mundo da graça, né? Se tudo passa, se o que é preciso é preparar o céu, não a terra, né? Agora, é isso que nós pensamos no dia a dia, né? É isso que nós nos preocupamos, ou não? Ou as nossas tarefas, os nossos trabalhos, a nossa preocupação econômica. Não digo que a gente deva esquecer dessas coisas, né? Mas o que eu quero falar é o seguinte, que todas essas coisas da fé ocupam como um lugarzinho, né? Mais ou menos como a missa, que para muitos católicos a fé, a prática da religião se reduz à missa aos domingos, né? Aquela 1h30 na missa aos domingos, só. Bom, para nós não devia ser assim, né? Devemos buscar a Deus, né? Meter a fé, as verdades da fé, no meio da vida comum, né? Das tarefas, e quando vem uma preocupação assim, um pouco excessiva com o trabalho profissional, com a saúde, com as dificuldades econômicas, a fé deveria sustentá-los, né? E dizer, bom, estou nas mãos de Deus, né? Deus cuida, eu faço a minha parte no trabalho, nisso, e Deus vai fazer o resto. E nunca há nada de mal para mim, porque sou filho de Deus, né? Bem, é luz, é escuridão, mas também é luz. É luz que ilumina aquele que crê. Por quê? Porque enche de sentido a nossa vida. Então a fé, né, enche de sentido. Eu sei porque está acontecendo isso, eu sei porque estou padecendo isto e aquilo, né? Então esse sofrimento não é uma desgraça, não, esse sofrimento é a mão amorosa de Deus que me purifica. Então eu aceito, né? Eu sei para onde vai a minha vida, eu sei o sentido da minha vida, eu sei o que vai acontecer comigo, eu sei o meu futuro, né? Meu futuro é a casa do céu. Então é luz, né? E as dificuldades da vida são o quê? São os meios pelos quais Deus me purifica para depois viver eternamente neles. Por isso é luz também, porque enche de esperança e de otimismo. Nós devíamos ser assim as pessoas mais otimistas do mundo, né? Vocês lembram que na última ceia Jesus diz aos apóstolos, né? Confide, tende confiança, ego vici mundum, eu venci o mundo. Aí está, né? Bom, nós temos que terminar essa primeira meditação. Peçamos a Nossa Senhora, né, que nos dê essa graça de compreender, né, que a fé é confiança em Deus, é amar a Deus, né?
não querer entender porque acontece isto ou aquilo ou outra coisa, mas reagir assim. O que Deus espera de mim? Nessas circunstâncias boas ou nessas circunstâncias ruins, né? Agora que está acontecendo isto que eu não entendo, e não preciso entender, né? O que Deus quer de mim? Como devo reagir, né? Como devo aceitar e com paz, com serenidade, essas coisas que agora não entendo? Pois essa atitude de confiança terá como fruto uma imensa paz no coração. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.